Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam muito bem e sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Na aula de hoje, nós vamos fazer a nossa revisãozinha e depois nós vamos fazer a nossa prova, ok? Bom, toda a nossa revisão, né, é baseada, obviamente, nos exercícios que nós já fizemos anteriormente, tá? Todas as matérias que nós fizemos desde o início do primeiro bimestre estão caindo nessa prova, tá? Principalmente as de geometria. A gente já deixou para colocar nessa prova agora e a gente espera que essa prova seja muito boa para vocês, porque ela tá muito fácil, tá? Acredite se quiser. Ela tá facinha, facinha. Então, a tia fez uma folhinha de revisão para que vocês pudessem exatamente ter todos os conteúdos resumidos em um só, vamos dizer assim, né? Então, a tia vai abrir aqui agora com vocês a folha de revisão para que a gente possa fazê-la e logo após nós vamos fazer a nossa avaliação do terceiro bimestre, a nossa AV6, tá? Então, vamos lá. Essa folhinha aqui agora que nós vamos ver, onde está a tarefa de aula de matemática. A tia está pedindo aqui, ó, está escrito aqui, fazer tarefas pendentes, né, do nosso módulo, páginas pendentes do módulo. O que seriam essas páginas pendentes? Que tirou sem querer, vou botar de novo. Essas páginas pendentes seriam páginas, por exemplo, de dias que você faltou ou de aulas que você não participou, ok? Isso seriam as nossas páginas pendentes, tá bom? Então, se você tiver alguma página não feita no seu módulo, vai lá, completa ela para deixar o módulo todo feitinho, bem bonito e sem nenhum problema, ok? Bom, agora a gente vai focar em realizar os exercícios daqui da nossa folha. A tia não vai completar nenhum escrito, tá? Você vai escrever aí, vou até aproximar. A gente só vai comentando sobre eles para fazer uma ótima revisão, ok? Então vamos lá. Bom, exercícios de fixação. 1. Nomeie os polígonos de acordo com o seu número de lados. Quando o polígono tem 5 lados, nós chamamos de pentágono. 9 lados, eneágono. 10 lados, decágono. E 7 lados, heptágono. Muito bem. Depois a tia passou algumas continhas para que vocês possam fazer. Alguns cálculos fáceis. Lembrando, 142 vezes 25 seria uma multiplicação ampliada, tá? E o que é multiplicação ampliada? Vamos lá. Multiplicação ampliada nada mais é, galera, do que uma multiplicação seguida de soma, tá? Então, não se esqueçam disso. Você vai ter que fazer o 5 multiplicado por 142. Depois, você vai multiplicar 2 por 142 e vai somar esses resultados e encontrar o resultado certo, tá? Depois temos 220 vezes 12. Logo em seguida, 659 vezes 34. Temos três multiplicações ampliadas aí. 87 dividido por 2 e 1945 dividido por 12. Tá? A última questão é só você ir fazendo uma tabuada do 12. 12 vezes 1, 12. 12 vezes 2, descobre quanto é que é. E vê. Primeiro a gente vai pegar o 19, né? Aí você vai ter que ver um número que chegue aproximado ou então que dê 19. Como mais aproximado seria 12 vezes 1, que é 12, então a gente vai ter que fazer ali o primeiro número, já sabemos que é o 1, tá? Não tem nenhum mistério, tá bom? Agora vamos lá. Descreva os ângulos. Descreva os seguintes ângulos. Vamos lá. O ângulo reto são os ângulos que são iguais a 90 graus. Já os ângulos agudos são os menores que 90 graus. Quando falamos de ângulos de 180 graus, estamos falando dos ângulos rasos. E os ângulos maiores que 90 graus e menores que 180
nós chamamos de ângulos obtusos. Então, se na prova perguntar o que é ângulo reto, você vai dizer igual a 90 graus. Menor que 90 graus vai ser o agudo. Igual a 180 graus vai ser o raso. E maior que 90 graus e menor que 180, obtuso. Agora você vai fazer o desenho de retas concorrentes e logo após de retas paralelas. Retas concorrentes são retas que se cruzam e têm um ponto em comum. Retas paralelas são retas que não se cruzam e estão na mesma direção. Logo após, a tia passou mais alguns cálculos para que vocês possam estar realizando, tá bom? Fazemos, não são difíceis esses cálculos, bom? Agora a tia vai parar de transmitir aqui essa telinha aqui e a tia vai agora transmitir a tela onde está a nossa prova. Vamos lá? Para a tia poder ler e explicar a prova para vocês. Então, peguem a prova de vocês de matemática. AV6 de matemática. Observe e responda a tabela abaixo. Questão 1. Como faremos essa questão 1? Vamos lá? Nós temos aí uma tabela e ela está mostrando para a gente, ó, os estados e a população que há neles, né? Vamos responder a letra A. Qual desses estados tem o menor número de habitantes? Aí você vai lá na tabela e vai consultar qual desses aí tem o menor número de habitantes. Então, a coluna da tabela que você vai observar é a coluna da população, tá? E aí, quando você achar a de menor número, você vai olhar na dos estados e dizer qual estado é, né? E vai escrever aí. Então, quando eu pergunto qual desses estados tem menor número de habitantes, você vai me botar o nome do estado, tá? Não é a quantidade de habitantes, não. Qual tem o maior número de habitantes? Agora eu quero que você me dê o nome do estado que tem a maior população, ou seja, o maior número de habitantes, tá? Então não esqueçam, eu quero o nome do estado. C. Qual a diferença entre a população de São Paulo e Minas Gerais? Para que a gente encontre a diferença, é necessário fazer que tipo de operação? Soma ou subtração? Passa aí e me diga. E o que quando eu pergunto para você fazer? Eu peço que você diminua e me bote ali o número do resultado dessa diminuição, né? Essa subtração, você vai colocar para mim. Os habitantes de São Paulo menos os habitantes de Minas Gerais e vai me dar a resposta ali, o resultado. Questão 2. A professora de Luiz ensinou outro modo de representar os votos dados aos animais. Observe. Votos dados aos animais. Observando o gráfico, responda. Nós temos aí um gráfico de barras e você vai responder para mim. Quantos alunos votaram no cachorro? Você vai ver até que linha o cachorro vai, de qual número, vai me dizer quantas crianças votaram no cachorro. Depois, quantos votaram no gato e qual dos animais foi o mais votado. Questão 3. Joaquim e Pedro colecionam carrinhos. Pedro tem 280 a mais que Joaquim. Sabendo que Joaquim tem 156 carrinhos, quantos carrinhos Pedro tem? Muito fácil. Se Pedro tem 280 carrinhos a mais que Joaquim, seria necessário fazermos 150 mais 280. E assim a gente vai descobrir quantos carrinhos eles têm. Vamos lá, questão 4. Na questão 4, vocês vão pintar para mim a figura que tem maior área. Lembra que nós vimos sobre medida de superfície? Então, quando nós falamos sobre medida de superfície, aí você vai precisar simplesmente contar quantos quadradinhos cada figura tem e vai dizer para a tia qual é o que tem o maior número de quadradinhos, tá? Qual deles que tem a maior área. Sendo que, como estamos falando ainda sobre medida de superfície, a área nada vai ser mais do que você contar os quadradinhos. Então, qual dessas figuras tem mais quadradinhos? Vamos falar assim, a dica da tia agora é essa. Quantos quadradinhos tem cada figura
E aí você vai pintar para mim a figura que tem maior área, ou seja, maior quantidade de quadradinhos. Lembrando que na medida de superfície, a gente utiliza um desses quadradinhos como medida para que a gente encontre a área da figura. Por isso que quando a tia fala sobre achar a maior área, é só contar quantos quadradinhos tem, é exatamente por causa disso. Na medida de superfície, nós utilizamos o quadradinho, ou então o triângulo, ou então algum tipo de figura geométrica, repetidamente, várias vezes em uma figura, para que nós possamos encontrar o que tem a maior área, tá bom? Questão 5. Observando o mapa ao lado, quais ruas são paralelas uma à outra? Você vai olhar, lembrando que ruas paralelas, no caso, retas paralelas, seriam retas que estão, ó, na mesma direção e não se cruzam, ou seja, não tem nenhum ponto em comum. Então, se você olhar ali nesse mapa, ó, vou abaixar aqui para a gente ver melhor. Se você olhar aqui nesse mapinha, as ruas R e S, elas são paralelas, elas não têm nenhum ponto em comum? As ruas P e T, elas têm algum ponto em comum? As ruas R e P, elas são paralelas ou tem algum ponto em comum? Se forem paralelas, você marca um X. E a rua T e R, elas têm algum ponto em comum? Pense bem, porque essa questão aqui está muito fácil, tá? Agora você vai nomear para mim na questão 6. Nomeie corretamente as retas paralelas e retas concorrentes. Você vai nomear para mim quais são as retas paralelas e quais são as concorrentes. Lembrando que as concorrentes têm um ponto em comum e as paralelas não. Então, a letra A e a letra B, você vai me dizer qual é paralela e qual é concorrente. Nós temos uma de cada, tá? Nenhuma se repete. Questão 7. Observe a planta da casa de Francisco e marque a alternativa que contém a medida correta de cada área dessa casa, sabendo que cada quadradinho corresponde a 10 metros. Vamos lá. A gente tem aí a casa, que seria a figura de número 1. Você vai contar quantos quadradinhos tem nessa casa e vai multiplicar por 10, porque assim você vai encontrar a área dessa casa. Se um quadradinho equivale a 10, você pode contar 10, 20, 30, 40, 50 e assim por diante. Ou você pode contar normalmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, assim vai, da figura 1, escrever o número de quadradinhos que ela tem, multiplicar por 10, e o resultado dessa multiplicação, você vai marcar um xizinho ali. É 210 metros quadrados? 150 metros quadrados? 310 metros quadrados ou 60 metros quadrados? Agora, vamos para a questão 8. Nomeie os polígonos de acordo com sua quantidade de lados. Você vai contar aí a quantidade de lados. Por exemplo, letra A. Temos 1, 2, 3 lados. Quando temos um polígono de 3 lados, nós dizemos que ele é um, bem um nome para tia. Um polígono de 4 lados na B. Na C é um polígono que tem, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. Como é que chamamos os polígonos com 8 lados? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados na B. E agora, diz para ti o que é uma semi-reta, tá? Lembrando que nós aprendemos sobre reta, semi-reta e segmento de reta. Nós vimos que em alguma dessas três, uma tem início, mas não tem fim. A outra tem início e fim. E a outra não tem início e nem fim. Qual dessas é a semi-reta? Tá na revisão, hein? Classifique os ângulos em reto, agudo, obtuso e raso. Então, por exemplo, na letra A, está dizendo que é um ângulo maior que 90 graus. Você vai me dizer se ele é reto, agudo, obtuso ou raso. E aí? Letra B, menor que 90 graus. Reto, agudo, obtuso ou raso? Igual a 90 graus. Vai ser um ângulo reto, agudo, obtuso ou raso. Maior que 90 graus e menor que 180 vai ser reto, agudo, obtuso ou raso. Diz aí para tia. A tia espera que vocês se saiam muito bem nessa prova e que vocês tenham a certeza que vocês são incríveis e que vocês podem tudo. A prova não está difícil, por isso, lembre-se de se acalmar, relaxar e fazer uma ótima prova.
claro, não fique nervoso, porque mais incrível do que você não tem. Eu creio em vocês, eu tenho certeza que vocês vão ter mais do que capacidade de realizar uma ótima prova. Então, um beijo, quarto ano. Até a próxima aula e tchau, tchau. Espero que vocês tirem uma ótima nota. Tchauzinho, quarto ano.